Olá meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o tapete macramê papoula. Esse tapete aqui é um tapete bem fácil de fazer, muito rápido. Eu trabalhei ele com fio macramê da Pinguim, com a agulha número 9. Então, ele fica grande com poucas carreiras, são apenas 16 carreiras, para você ter um tapete com 1,11 m de diâmetro. Para fazer o seu tapete, você precisa de 920 gramas do fio pérola e 340 gramas do fio Espero que vocês gostem. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Lembre-se de clicar no sininho das notificações para que você não perca nenhuma das novidades aqui que vão aparecendo no canal. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais, ok? Então, vamos começar trabalhando com fio colorido. E a nossa agulha de trabalho é a número 9. Eu vou começar fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Faço aqui uma correntinha para prender o fio. E vou fazer 12 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Já finalizando aqui, fiz aqui um total de 12 pontos baixos. Eu vou pegar aqui o fio do círculo, puxo para ele se fechar. Vai ficar aqui uma abertura ainda no meio. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, temos aqui a primeira carreira pronta. Nesse mesmo ponto de base aqui, eu inicio a segunda carreira. Então, faço uma corrente, venho aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. No próximo ponto de base, eu prendo com um ponto baixo, formando aqui uma alça. Ficou assim. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo, duas correntes e prendo com um ponto baixo no próximo ponto de base. Novamente, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo, duas correntes. No próximo ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Você vai perceber que vai ficando aqui um ponto baixo do lado do outro. Vão ter, então, sempre dois pontos baixos aqui, um do lado do outro, um em cada ponto de base. E entre eles, são sempre duas correntes de separação. Então, aqui eu tenho um ponto baixo. Passo para o outro ponto de base e faço aqui o segundo ponto baixo. Agora, faço as duas correntes de separação. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Novamente, duas correntes de separação.
passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Faço 2 correntes de separação. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E agora, fecho a carreira com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficou assim. Eu tenho aqui uma alça, 2, 3, 4, 5, 6 alças. Certinho? Vou passar agora para dentro da próxima alça, começando agora a terceira carreira. Faço aqui um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, faço 2 laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo, fechando apenas as primeiras 2 laçadas, a outra fica na agulha. Novamente faço aqui um outro ponto alto duplo, fechando apenas as primeiras 2 laçadas e mais uma vez faço outro ponto alto duplo, fechando apenas as primeiras 2 laçadas. Fiquei com 4 laçadas na agulha. Faço mais uma e fecho todos juntos, formando aqui o bloquinho. Agora, eu vou fazer 6 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos a primeira pétala da flor pronta. Passo aqui para a próxima alça e vou fazer a próxima pétala. Então, faço as 2 laçadas na agulha. Formo aqui o ponto alto duplo, fechando apenas as primeiras 2 laçadas, a outra fica na agulha. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos duplos, sempre deixando a última laçada aberta. Então, fizemos aqui um total de 4 pontos altos duplos, deixando sempre a última laçada na agulha. Eu já tinha uma laçada antes, então temos aqui 5 laçadas. Faço mais uma e fecho todos juntos. Então, temos aqui a segunda pétala já finalizada. Novamente, faço 6 correntes de separação. Faço 2 laçadas, passo para a próxima alça e vou trabalhar o bloquinho de 4 pontos altos duplos fechados juntos. Então, vou fazendo ponto alto duplo e deixando sempre a última laçada aberta. Para fazer o ponto alto duplo, você faz sempre 2 laçadas na agulha, passa sua agulha na base e conduz o fio. Faz mais uma laçada, fecha 2, faz mais uma laçada e fecha 2. Então, temos novamente 5 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, temos aqui a terceira pétala pronta. Eu vou fazer o mesmo para formar as outras 3 pétalas, lembrando que entre elas nós temos 6 correntes de separação. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de formar aqui a última pétala, eu vou fazer apenas 2 correntes. Faço 2 laçadas na agulha, venho aqui nesse primeiro bloquinho, nessa correntinha aqui de cima, aqui da primeira pétala, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo, para formar aqui a última alça
e finalizar com o meu fio aqui no meio da alça. Aqui a terceira carreira. Para começar agora a quarta carreira, nesse mesmo espaço aqui onde estou aqui, passo a minha agulha aqui por dentro da alça e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes. Volto aqui no ponto baixo, pego aqui as 2 alcinhas que tenho atravessadas aqui e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, formando um picô. Agora eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Passo para a próxima alça, que no meio da alça eu faço um ponto baixo, faço 3 correntes, 1, 2, 3, venho aqui no ponto baixo, pego aqui essa alcinha de cima e essa outra aqui do ponto. Pego essas 2 alcinhas. Faço uma laçada na agulha, conduzo o meu fio e prendo aqui com um ponto baixíssimo, formando o picô. Vai ficando assim. Vou fazer outra vez para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vou na próxima alça, no meio da alça, e vou prender com um ponto baixo. Agora, faço 3 correntes. Volto aqui no ponto baixo, pego aqui essa alcinha de cima dele e a outra alcinha lateral. Conduzo o meu fio aqui por dentro e passo aqui pela corrente, formando um picô. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer aqui essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas 8 correntes para formar a última alça, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, passo a minha agulha aqui, conduzo o fio e formo aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui finalizamos a quarta carreira. Eu vou cortar o fio. Vou conduzir a sobra aqui por dentro. Vou deixar essa sobra aqui, depois nós arrematamos as sobras. Agora, eu vou começar a trabalhar com fio pérola. Vou fazer 2 laçadas na agulha, venho aqui no meio de uma das alças, pode ser qualquer alça, formo aqui um ponto alto. Faço um segundo ponto alto. 3 correntes de separação. E mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer 6 correntes de separação para passar para a próxima alça. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo para a próxima alça e vou fazer aqui no meio da alça 2 pontos altos.
3 correntes e novamente 2 pontos altos. Puxo aqui para ficar bem aqui no meio. Então, vai ficar dessa forma. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu faço aqui a última alça de 6 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que iniciamos a carreira. Então, fica dessa forma. Finalizamos aqui a carreira de número 5. Para fazer a carreira de número 6, eu vou fazer apenas 2 correntes, passo aqui para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Dentro da alça, vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui no bloquinho de 2 pontos altos que tenho na base, faço mais um ponto alto em cada um deles. Então, fica dessa forma. Agora, vou fazer 3 correntes, passo para a alça, que no meio dela eu faço um ponto baixo, faço 3 correntes, volto aqui no ponto baixo, pego a alcinha aqui de cima e essa alcinha lateral, conduzo o fio aqui por dentro e prendo com um ponto baixíssimo, formando o picô. Faço novamente 3 correntes, passo para o bloco de pontos altos. Então, tenho 2 pontos na base, trabalho um ponto alto em cada ponto de base. Na alça, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Na outra lateral, tenho 2 pontos altos, vou trabalhar mais um ponto alto em cada um deles. Então, fica assim. Na carreira anterior, nós tínhamos 2 pontos altos em cada lateral. Nessa carreira, nós temos 4 pontos altos, 3 correntes e 4 pontos altos. Na alça, você faz 3 correntes, um ponto baixo, o picô e mais 3 correntes. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a 6ª carreira, eu fiz as últimas 3 correntes aqui e vou prender com um ponto baixíssimo nessa 2ª corrente que iniciamos a carreira. Passo a minha agulha aqui por dentro e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Para começarmos agora a próxima carreira, que agora é a 7ª carreira, eu vou fazer novamente apenas 2 correntes para iniciar. Passo para os próximos pontos de base, são 3 pontos altos que tenho aqui na base.
eu vou trabalhar um ponto alto em cada um deles. Nessa alça aqui do meio, aqui do bloco, eu vou fazer a mesma sequência da carreira passada. Então, aqui dentro da alça, você faz 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passa aqui para a outra lateral do bloco, são 4 pontos altos que tem na base. Você vai trabalhar um ponto alto em cada um deles. Então, ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Passo já para o próximo bloco de ponto alto. E vou fazer 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Dentro da alça, aqui no meio do bloco, são 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E na outra lateral, 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Os blocos ficam com 6 pontos altos em cada lateral, continua as 3 correntes aqui no meio, e entre os blocos você vai fazer 5 correntes. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas 5 correntes, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui nessa segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Nós temos finalizado aqui a 7ª carreira. Para fazer a 8ª carreira, eu inicio novamente aqui com as 2 correntes. Tenho aqui na base mais 5 pontos altos. Vou fazer, então, aqui um ponto alto em cada ponto de base. Na alça, aqui no meio, essa alça de 3 correntes, é a mesma sequência da carreira passada, são 2 pontos altos, mais 3 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui na outra lateral são 6 pontos altos que eu tenho na base, então vou fazer
um ponto alto em cada ponto de base. No final, os nossos blocos vão passar a ter, nessa carreira, 8 pontos altos em cada uma das laterais. 6 pontos ficam aqui em cima do bloco anterior e mais 2 na alça do meio. Então, completei aqui o bloco com 8 pontos em cada uma lateral e 3 correntes no meio. Nessa alça entre os blocos, dessa vez eu vou fazer apenas 2 correntes, venho no meio do bloco, faço o ponto baixo, mais 3 correntes, volto aqui no ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. E agora faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Quando eu chego aqui na alça do meio, você vai fazer os 2 pontos altos, depois faz mais 3 correntes e depois 2 pontos altos. E completa aqui a outra lateral, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 2 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Nós finalizamos aqui a carreira de número 8. Para fazer a carreira 9, eu inicio fazendo as 2 correntes. Agora, eu tenho um bloco aqui de pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base, até chegar aqui na alça. Chegando aqui na alça, eu faço a mesma sequência que estamos fazendo em todas as carreiras aqui, nessa alça de 3 correntes no meio. São 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Na lateral, na outra lateral, eu tenho 8 pontos altos. Então, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até aqui no final do bloco.